Bom dia para todos. É somente pela graça de Deus que estamos aqui hoje. Não fosse a grandeza da graça de Deus, todos nós estaríamos ainda no caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Mas houve um dia quando respondemos ao amor de Deus e à sua graça e recebemos o Senhor Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Prosseguindo, reconhecemos Ele de ser o nosso Senhor, que governa as nossas vidas. Portanto, temos muito em comum. Amamos o mesmo Senhor. Aguardamos o glorioso dia de ver o mesmo Senhor, face a face. Enquanto peregrinamos aqui neste mundo, nós contemplamos o Senhor pela sua palavra, como se fosse por um espelho escuro. Mas naquele dia, havemos de ver o Senhor como Ele é. Usamos uma das estacas que o nosso irmão apresentou ontem para dar início deste estudo hoje. Considerai, pois, aquele. Eis que nós desejamos fazer. Considerar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como Deus revelou Ele para nós. Vamos então abrir a palavra de Deus no livro chamado Apocalipse. Capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. O último livro das nossas Bíblias se chama Apocalipse, que na verdade é uma revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1 e versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Somente até aqui, confiamos que o Senhor mesmo há de abençoar esta bela leitura da sua própria palavra.
Deus deu para o Senhor Jesus Cristo, em parte, o que Ele pediu. Estando aqui ainda neste mundo, quase à sombra da cruz, em João capítulo 17, ouvimos o Senhor Jesus Cristo conversando com o Pai. Seria chamado a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, em favor dos seus que estavam no mundo e os que haviam de crer nele através do testemunho da palavra, da pregação dos seus discípulos. Ele orou para não tirar eles do mundo, mas para guardá-los do mal, para separá-los para si através da sua própria palavra. Mas também ele expressou em igualdade com o Pai, em versículo 24 de João 17, expressou o seu desejo: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus Cristo, em igualdade com o Pai, podendo dizer, eu quero. Somente Ele podia dizer palavras assim. Mas, sendo sujeito à vontade do Pai, precisava aguardar. Pois, para contemplar a glória do Senhor, como Ele é hoje, elevado para cima, corpo humano perfeito, levado para cima, glorificado pelo Pai, nenhum olho humano podia contemplar tal glória. Pessoas melhores do que nós tiveram oportunidades, como Saulo, por exemplo, que tornou a ser conhecido como o apóstolo Paulo. Uma luz mais brilhante do que o sol ao meio-dia lançou ele no chão humildemente. Resultado, ficou cego 3 dias, 3 noites. Nós não podemos contemplar a glória do Senhor com estes olhos naturais, neste corpo que é dado para corrupção. Somente na transformação, na vinda do Senhor Jesus Cristo às nuvens, para chamar todos os seus para estar com Ele, na transformação, com um corpo incorruptível, preparado para os céus, preparado para a eternidade, preparado para cumprir o seu desejo, em João 17, versículo 24. Somente assim teremos condições de contemplar a glória do Senhor, de vê-lo face a face. Outro aqui, na segunda parte deste primeiro capítulo de Apocalipse, João, o discípulo amado, quando ele virou para ver a voz que falava com ele, podia contemplar aquilo, mas a reação foi de cair aos seus pés, como se estivesse morto. E nós, onde nós enquadramos em tudo isto? Chegamos muito longe. Mas o encorajamento para nós, especialmente abordando este último livro da Palavra de Deus, é para não ficar com medo, pois conhecemos o coração de Deus, cheio de amor, querendo nos estar mais próximo dele, querendo encher a nossa vista e percepção espiritual com Ele mesmo. Ele nos convida dizendo, achegai-vos. É como um relacionamento de pai para com filhos. E, na verdade, para todo aquele que confia no Senhor Jesus Cristo, Ele já colocou diante dele, com grande prazer, todos na posição de filhos. É nesta capacidade que todos têm o desejo, devíamos ter o desejo, temos o privilégio e oportunidade de chegar perto e nos dirigirmos ao Senhor dizendo, Abba, Pai. Proximidade, intimidade, ao mesmo tempo mantendo todo o respeito,
toda a reverência diante daquele com quem nós temos de lidar. Quando lemos a introdução, aqui em versículo 1, lemos que é uma revelação de Jesus Cristo. É um grande encorajamento, pois às vezes pensamos ou ouvimos de coisas escritas neste livro que às vezes amedrontam nós, causam medo. Mas não devíamos ser assim, pois é uma revelação da pessoa mais amável, a revelação do Senhor Jesus Cristo, como Ele é, elevado para cima num corpo humano, corpo preparado para Ele, corpo no qual Ele podia lidar com o pecado pela raiz de uma vez só, mas valioso para sempre. Satisfez a justiça de Deus. E a admiração é que no seu amor para com o ser humano, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento, Ele introduziu na sua personalidade a perfeita humanidade. Não diminuiu a sua pessoa, mantendo-se sempre Deus na posição de Filho eterno, mas acrescentou para si a humanidade. Admiração devia exprimir dentro de cada coração que pertence a Ele amor, afeição, gratidão por ter feito aquilo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, disse João, o mesmo que foi usado para escrever o último livro da Bíblia, foi usado para escrever o relato do Evangelho. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João viu, mas não viu naquele tempo a glória magnificente, efulgente, glorioso, como um raio de luz do Senhor, mas ele viu toda aquela glória magnificente, coberta com a perfeita humanidade. Andando humildemente aqui neste mundo, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. O que o Pai deu para o seu Filho, em Apocalipse capítulo 1 e versículo 1, é uma desvenda do Senhor Jesus Cristo em glória. É claro que usa palavras, linguagem simbólica, mas é do nosso alcance. Desejamos enfatizar isto, pois um versículo para lembrar e levar contigo, capítulo 29 e versículo 29. Fácil. Mesmo versículo, o número do capítulo. Mas é Deuteronômio. Deuteronômio 29 e 29. Deixe-me ler, aproveitar o tempo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, versículo 29. É um grande encorajamento. Então, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Deus não deu isto somente para aqueles que se dedicam na palavra, procurando usar dons espirituais para ensinar os outros, mas para nós e ainda mais os nossos filhos. Às vezes, vou aventurar dizer que foi uma pena que as crianças saíram, porque são para os nossos filhos também, para aprender destas glórias do Senhor, desde pequeno, para ter uma apreciação da grandeza desta pessoa. E quando desde é cultivado, desde pequeno, de apreciar a glória do Senhor, vamos amá-lo cada vez mais. Para nós e os nossos filhos,
Temos usado esta palavra várias vezes, revelação. A palavra original é apocalipsis, que simplesmente quer dizer aquilo que era coberto, saindo daquilo. Ou podemos dizer aquilo que é desvendado ou revelado. Simples. Como se fosse tirando um véu que estava cobrindo a pessoa do Senhor. E podemos vê-lo aqui no último livro da Bíblia, desvendado, em glória. Mas agora, num corpo humano, preparado para ele, no qual ele foi até a cruz do Calvário. E naquele corpo tão precioso para o Pai, não podia ver a corrupção, mas ressuscitado de entre os mortos, de uma forma propositada, ele podia se apresentar vivo, com provas incontestáveis. Mais 40 dias, o Senhor Jesus foi elevado para cima, glorificado pelo Pai. Esta a revelação que Deus está nos dando. Quando o Senhor Jesus andou para Emaús com 2 dos seus discípulos, ele aqueceu os corações deles. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. As Escrituras são repletas do Senhor Jesus Cristo. Também, em João 16, o Senhor Jesus Cristo mesmo falou sobre a obra do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, me glorificará. Não falará de si mesmo. Por esta razão, então, estamos vendo aqui, no livro chamado Apocalipse, uma desvenda da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estamos vendo que é ao nosso alcance. É dado para nós. É obra do Espírito Santo e não seria conveniente para completar as Sagradas Escrituras pensando na derrota de reinos, na destruição deste mundo, de um tempo de grande tribulação sobre os que rejeitaram o Senhor, só pensar naquele lado. Não. É para engrandecer o seu Filho, pois a vontade do Pai, no coração do Pai, é que Ele, o Senhor Jesus Cristo, tenha o primeiro lugar, a primazia em tudo. E é isso mesmo que vemos no livro de Apocalipse. As glórias do Senhor desvendados vez após vez. Nestes 8 versículos que temos lido hoje, vemos a glória da sua própria pessoa, como o Filho eterno. Na segunda parte do capítulo 1, nós vamos ver, na permissão do Senhor, com a ajuda do Senhor, o Senhor Jesus Cristo como o sacerdote juiz. Aquilo é temível, mas ao mesmo tempo é encorajador, pois Ele que sonda os corações e vê os motivos com aqueles olhos, naquela glória que atrai, dá oportunidade para arrepender. Ele anda entre as igrejas, ele vê, mas ele dá oportunidade, pois ele vê mais para frente o seu prazer, a glória da sua bondade de dar galardões, coroas. É isso que nós vamos ver em capítulo 4. Capítulo 5, a centralidade do Senhor Jesus Cristo, como um cordeiro vivo em pé, mas como havia sido morto, cercado, rodeado por todos os remidos. E mais uma vez nós dizemos, pela graça de Deus, estamos entre os irmãos hoje, quando outrora nestes dias podíamos estar entre as multidões, andando para a perdição. Mas naquele dia, diante do Cordeiro, entre os remidos pelo sangue do Cordeiro, de toda tribo, língua, povo, nação, havemos dizer da dignidade do Senhor, que Ele é digno de receber todo o louvor,
Veja então como a página sagrada em Apocalipse está desvendando para nós a gloriosa pessoa daquele que por nós quis morrer. Mais para frente, observamos que ele, por si mesmo, a única pessoa nos céus, na terra e debaixo da terra que podia aproximar aquele trono e tomar o livro que estava na mão daquele que se assentava sobre o trono, e ainda mais de abrir os seus céus. Contempla a cena, capítulo 6, vez após vez, 7 selos, ele vai abrindo a dignidade dele. Capítulo 19, ele volta em glória, assentado sobre um cavalo branco. E a igreja com ele não está aquecendo já o nosso coração? Diga sim. Desejamos encher o coração com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ainda mais, com a ajuda do Senhor, desejamos contemplar o grande trono branco. E quando a mesma pessoa, com a glória como o juiz mesmo, em equidade, imparcialidade, há de julgar os vivos e os mortos, grandes e pequenos. Mas depois daquilo, novos céus, nova terra, o Senhor mesmo é a luz daquilo. Fora de tempo, na eternidade, não precisando de sol nem de lua, mas o Senhor mesmo, o Cordeiro, há de iluminar todos e tudo. Que glória que há diante daquele que confia no Senhor. Temos a mesma esperança, boa e firme, estabelecida. Quando outrora, como os irmãos em Éfeso, éramos sem Deus no mundo, sem esperança, nada a ver com as promessas dadas para Israel, sem nada neste mundo. Mas agora em Cristo, pela grandeza da bondade de Deus, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Davi, o salmista, ele escreveu isto. Eu vou dar referência, mas eu também vou ler. Salmo 39, versículo 3. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Um coração quente, um coração esquentado. Enquanto eu meditava, que seja assim a nossa experiência aqui nestes dias. Enquanto meditamos, refletindo, usando o tempo reservado nestes dias, viajamos de longe para poder estar aqui, para refletir nas coisas do Senhor. Temos 3 servos do Senhor procurando manejar bem a palavra de Deus, cortando em linhas retas para ver e expor a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua vontade. Temos nos preparado diante do Senhor, querendo saber quais palavras que devíamos falar, as expressões que devíamos usar, o trilho certo através da página sagrada. Desejamos meditar nas coisas do Senhor. Então, quando isto acontece, às vezes, como Davi, pode acender dentro de nós um fogo, um zelo, um fervor, um vigor para as coisas do Senhor. A gente está percebendo que o Senhor está falando conosco para andar mais próximo dEle, para contemplar a vontade do Senhor. Mas a direção é esta. Se nós amarmos o Senhor, em primeiro lugar, nós vamos naturalmente querer fazer e cumprir, pôr em prática os seus mandamentos, não deixando o mundo nos colocar no seu molde, entregando todo o nosso ser ao Senhor, podendo dizer com veracidade, com sinceridade na presença de Deus: eu estou crucificado com Cristo. Não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, vivo-a pela fé no Senhor Jesus Cristo,
que se entregou por mim, que me ama e que se entregou por mim. Pessoal, amando o Senhor, nós vamos procurar agradá-lo. Aqui então temos uma desvenda, tirando o véu da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Ainda aguardamos o cumprimento da sua oração: Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estiverem comigo onde eu estou, para que contemplam de uma forma demorada para ver todos os detalhes da minha glória. Ainda vai ser, mas seria depois da transformação, com olhos preparados para aquilo. Enquanto aguardamos aquilo, recebemos esta revelação do Senhor Jesus Cristo, que Deus deu para o Filho para mostrar aos seus servos. Seus servos somos nós, não somente João, Pedro, Tiago, Mateus, Paulo, mas nós somos servos. Se for para refletir no Evangelho de João, especialmente capítulo 15, nós íamos descobrir que o Senhor veio dizendo: não vos chamarei mais servos, mas amigos. Amigos. Porque tendo esta amizade e proximidade, não tem segredos. Ele quer mostrar, quer revelar, Ele quer fazer conhecido aos seus a sua glória. Mais próximo ainda, depois da ressurreição, podia dizer para Maria, em capítulo 20 de João: vai e disse aos meus irmãos. O Hebreus 2, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Que proximidade! Nesta capacidade, então, ele recebeu do Pai esta revelação, sim. Isto pode compartilhar de uma forma, numa linguagem simbólica. Dá isto para os seus servos, que procuram dar um testemunho fiel, que anunciam as grandezas, as excelências, as glórias do Senhor, o mesmo que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele deu isto para animar o coração, para aquecer as nossas almas, para nutrir-nos na sua presença. Isto está relatado com as coisas que brevemente devem acontecer, tudo conforme os movimentos do Senhor Jesus Cristo, já projetados aqui neste livro. O que Ele vai fazer, e a nossa atenção não é tanto nos acontecimentos, mas na pessoa que abre os céus, com aquela autoridade que Ele recebeu depois de ter resolvido o problema do nosso pecado, de providenciado para Deus a maneira pela qual Ele pode manter-se justo, não negando-se a si mesmo. Não pode fazer aquilo, mas sendo justo. Agora, Ele tem a única base, o sangue do Senhor Jesus Cristo, a base pelo qual Ele pode colocar na sua presença todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, inculpável, santo, justo. E quem trará então contra nós acusação? Nenhum. É Deus quem justifica. Então, as coisas que brevemente devem acontecer estão todas nas mãos do Senhor. E deu para um anjo, e o anjo deu para o João, para escrever estas coisas. Testemunhas fiéis. E é isto que Deus está querendo de geração em geração. Veja a sequência. O Pai deu para o Filho, o Filho deu para o anjo deu para João, e João escreveu, e nós temos hoje. Devemos pôr grande valor neste último livro da Palavra de Deus, pois temos aqui descrições do Senhor, que não encontramos em nenhuma outra parte, nenhum outro livro das Sagradas Escrituras. Mas aqui está repleto, está fervendo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo, querendo manter a sã doutrina,
ele exortou Timóteo daquilo que ele recebeu do Paulo, diante de muitas testemunhas. Ele disse: confiou a homens fiéis, para que eles em seguida podem ensinar outros também, e vem atravessando de geração em geração, todos os séculos, até hoje. Temos isto, escrito aqui na Palavra de Deus, procurando manejar bem a Palavra de Deus, para ver e contemplar, para considerar o Senhor Jesus Cristo e discernir qual é a sua vontade. João, então, em capítulo 1 e versículo 2, ele testificou da Palavra de Deus. Não ficou quieto. Houve sobre ele uma incumbência de fazer conhecido isto, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Note bem que em versículo 1 e versículo 2, ele usa esta direção do nome do Senhor. É Jesus Cristo. Jesus, o Salvador. Cristo, o ungido, separado para cumprir os propósitos de Deus. Mas é nesta ordem. Jesus, o seu nome terrestre, dado para ele aqui no mundo. Mas naquele corpo humano, ele foi engrandecido. Ele se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus, o Pai, o exaltou. Então estamos contemplando aqui, considerando o Senhor Jesus Cristo glorificado num corpo humano. Ainda Deus manifesto em carne, mas agora aquilo que cobriu a sua glória está desvendada. Praticamente como João viu no monte da transfiguração do Senhor, vestes resplandecentes, aquela glória passando pelas suas roupas, podia contemplar o Senhor. E mesmo assim, junto com Pedro e Tiago, eles precisavam ficar com os olhos fechados, porque não podiam contemplar tal grandeza e glória. Mas agora isto que foi confiado e comunicado a João, ele testifica. O encorajamento, mais ainda, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Coisas que hão de acontecer relacionados e centralizados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Felizes, felizes. Não é para amedrontar aquele que está preparado para a eternidade. Não é para confundir o coração. Pelo contrário, é para clarear, animar e encorajar. Para sentir feliz, satisfeito e contente na presença de Deus. Para aquele que lê, é uma bem-aventurança. Aquele que lê, como temos visto hoje, e aquele que ouve. Não é só escutar, mas prestar atenção, deixa aquilo entrar no coração. E ainda mais, que guardam as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. Guardam, talvez podemos enfatizar capítulos 2 e 3, embora que nestes estudos não tenho licença da parte do Senhor de entrar naquelas cartas dadas às igrejas. Seria necessário pelo menos uma semana para tratar 7 cartas. Às vezes nós vamos fazer menção, mas notamos as coisas que o Senhor aconselha. Arrependimento, uma volta. Ele sonda, ele vê o que está acontecendo, mas ele dá oportunidade para voltar e guardar as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Se nós pensamos em coroas e galardões, às vezes pensamos, eu não sei se eu vou ter alguma coisa. Gostaria. Às vezes a nossa própria consciência nos toca, mas fique encorajado. Ainda há oportunidade de pôr as coisas em ordem. E os anos que o gafanhoto comeu
Deus ainda pode dar fruto do tempo que ainda temos, embora que o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia. O Evangelho chegou lá. Não pela vontade do apóstolo Paulo, pois quando ele chegou mais para cima, perto de Troas, ele queria entrar na Ásia. O Espírito Santo não permitiu. Queria ir para o norte, para a Bitínia. Não é para lá. Mas é para Macedônia. Ainda Filipos, Bereia, Tessalônica, Atenas, Corinto. Eles precisavam ouvir o Evangelho primeiro. Depois, Éfeso. Foi para lá. Possivelmente, os 3 anos que Paulo ficou em Éfeso, e depois João, o apóstolo, também ficou lá. Talvez durante este tempo o Evangelho espalhou para toda aquela região e as igrejas podiam ouvir as riquezas que Deus comunicou para João. Então, ele traz saudações. Graça e paz seja convosco. Graça é uma expressão grega, charis, que quer dizer a suficiência do Senhor para viver. Não é somente graça para ser salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Sim, salvos pela graça. E para continuar, precisamos da graça de Deus diariamente, constantemente, momento após momento. Deus podia comunicar para Paulo: a minha graça te basta. É o suficiente. A saudação, então, vindo da parte da essência de Deus, Pai, nesta ordem aqui, Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo. Paz é uma saudação hebraica, shalom, sossego de alma. Esta é a vontade de Deus. É o serviço do bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, que lida o seu rebanho em pastos verdejantes onde podem repousar, onde pode remoer, refletir, meditar, aquecer o coração. Um ambiente agradável, mesmo no meio de grande tribulação. Graça e paz seja convosco da parte do Pai, daquele que é e que era e que há de vir. Aqui temos Pai, Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo nesta ordem, que não é a ordem normal, nem são as expressões normais que lemos em outras partes, mas o Pai é descrito como o Eterno. Sem dúvida, o Espírito Santo está inspirando João a escrever aquele título praticamente inefável, que não pode ser exprimido em palavras. Eu sou. Aquele que é sempre presente. Quando Moisés perguntou: qual é o teu nome? A resposta veio: eu sou. Aquele que sempre é. Ele é eterno. E, dados 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, os irmãos vão entender e apreciar que em poucos minutos não podemos expandir isto todinho, mas ficamos satisfeitos em saber que não são 7 espíritos em si. Analisando as outras escrituras que podem nos instruir sobre este assunto, mas sim são aquilo que exprime para nós aquilo que é perfeito, completo em si. O próprio Espírito Santo, completo em si. Na verdade, o número 7 se encontra muitas vezes aqui nas Sagradas Escrituras. Temos 7 igrejas, 7 estrelas. Temos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Tudo isto em si é algo completo. E com respeito do Espírito Santo, ele é perfeito em si. E pode se manifestar em várias formas. O Espírito Santo está aqui. E da parte de Jesus Cristo,
que é a fiel testemunha. O primogênito dentre os mortos, aquele que nasceu, assim, sendo o primeiro neste sentido. Às vezes voltamos para quando ele entrou no mundo, sim, a primazia, todo para ele, mas mais ainda na sua ressurreição, o primogênito neste sentido, que agora ressuscitou com um corpo incorruptível, o mesmo corpo que ele levou para a eternidade de volta para o Pai. O primogênito dentre os mortos. Ressurreição seletiva. Esta é a parte de Deus. De entre os mortos, somente o Senhor Jesus Cristo podia ressuscitar. De fato, disse Paulo, Cristo ressuscitou e tornou a ser as primícias dos que dormem. E o príncipe dos reis da terra, aquele que governa tudo. E agora, João não pode se conter. Como temos visto no Salmo 39:3, ele não pode se conter, está fervendo, o fogo está dentro dele. Ele explode em louvor, que nem Paulo faz em Efésios 1:3, que nem Pedro faz em 1 Pedro 1:3. Bendito o Deus e Pai. Só que João fala, ele está louvando ao Senhor. Aquele que nos ama é o tempo presente e contínuo, que nos ama. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Temos grande razão de engrandecer o Senhor. E nos fez um reino sacerdotal. Para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Louvor seria um ponto, um clímax, um ponto principal para concluir esta primeira parte destes estudos. A Ele seja louvor, àquele que nos fez reis e sacerdotes, para entrar no santuário diante de Deus e apresentar louvores a Ele, sacrifícios de louvor, fruto dos nossos lábios, e saindo da presença de Deus como reis para dar um testemunho, para fazer conhecido as excelências, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Ele glória e poder